Olá pessoal, muito bom dia para todo mundo, muito bom dia para a família inteira. Tá chegando o AB1 dessa terça-feira, hoje dia 26 de maio, então vamos às informações de hoje. Fábio Gomes, Gessé Ascioli e Aline Melo estão com a gente ao vivo. Fábio vai falar sobre os destaques do nosso portal nessa terça-feira. Entre os assuntos, alerta de chuva aqui para o interior, é preciso ficar atento. Alerta do INMET para vários municípios, né Fábio? Bom dia. Exatamente, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1. O alerta do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, são para 12 municípios aqui do interior de Pernambuco. Esses municípios estão localizados nas regiões Agreste e também Zona da Mata Sul. A informação que foi divulgada é que esse alerta é um alerta amarelo de acumulado de chuva com classificação de severidade para perigo potencial. Daqui a pouco eu volto falando quais são esses municípios que foram alertados e também algumas orientações repassadas pela Defesa Civil, Almir. Muito bem, Fábio. Gessé vai trazer informações importantes para quem está com o pagamento das contas de energia elétrica em atraso aqui em Pernambuco. Gessé, bom dia. Gessé não está nos ouvindo, não é? Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Então a Aline vai trazer informações sobre uma coletiva de imprensa para falar sobre as normas para o público que pretende ir ao pátio de eventos nesse São João aqui em Caruaru. Aline, bom dia para você. Não estamos com comunicação também com a repórter Aline Melo, então vamos seguindo, hein? A gente vai seguindo também para falar sobre o lançamento de São João, não é? Lá em Bezerros. A gente vai falar sobre a programação dessa festa incrível, não é? Com muitas atrações, mais de 100 atrações lá na Serra Negra, e a gente vai trazer todos os detalhes aqui no seu AB1. Bom, a gente também tem a outra turma que está marcando presença nesse AB1 para a gente conferir as informações dessa edição. Lembrando que hoje também tem o Me Conte Sua História. Nós vamos conhecer a Dona Bio. Ela chegou aos 100 anos de idade. Ao longo desse tempo constituiu uma família que segue junto nessa caminhada. Então a gente vai ver a importância do tempo e da família que tem respeito por quem veio antes. É aqui no seu AB1, hein, que está começando agora. Onze horas mais 51 minutos, hein? Vamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e pelo Globoplay também. Tem aí do lado o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Olha aí, ó, a previsão do tempo indica um dia exatamente assim, com muitas nuvens e chuvas de fracas a moderadas aqui na capital do Agreste, durante a tarde e a noite também. Agora a temperatura está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19, pessoal. Então vamos seguindo, né, para a gente falar sobre o lançamento oficial do São João na Serra Negra, lá em Bezerros. Jaira Lima e Arthur Oliveira foram até lá para conferir tudo. Vamos conferir também agora no AB1. A fogueira acesa aquece a noite e anuncia o lançamento oficial do São João de Bezerros. Este ano, o município celebra 25 anos de tradição, cultura e muito forró no alto da Serra Negra. O ciclo junino começa no dia 3 de junho, na zona rural, no distrito de Sapucarana. Já no dia 13, os festejos ganham força em Serra Negra, um dos destinos mais procurados do período junino no Agreste pernambucano. Serão mais de 120 atrações durante os 15 dias de programação, reunindo artistas locais, regionais e grandes nomes do forró. Já estive aqui outra vez, foi uma recepção maravilhosa. Eu acho que o nicho do forró nordestino está aqui. Fiquei tão feliz quando eu fui descendo, vi as cidades circunvizinhas e fiz até uma música que virou o hino do São João daqui.
Daqui de cima tudo fica mais bonito, a gente vê o infinito e é pra lá que eu vou. Esse ano eu vou levar o meu amor pro São João de Serra Negra, pro São João de Serra Negra, o melhor do interior. Para mim é maravilhoso, é uma felicidade, é uma alegria. Aqui o forró é diferenciado, entendeu? É de manhã, né? No caso, eu vou apresentar dia 21, às 12 horas. Ali é de tardezinha, chegando, aquele friozinho. E para mim é uma felicidade, uma alegria, uma honra poder estar aqui em Serra Negra, em Bezerros. Serra Negra é sempre muito especial, né? Aqui tem um lugar muito grande no meu coração. E eu fico feliz em poder voltar a esse palco que todo mundo quer estar, porque é diferente demais. Não é à toa que a gente está no São João mais alto do nosso estado e a gente vai brincar do São João com muita paz, muita música boa, muita energia e com aquele amor que a gente traz nas nossas músicas, no nosso forró, para que você venha conhecer também o São João da Serra Negra. Dia 21 a gente se encontra. A expectativa é receber entre 15 e 20 mil pessoas por noite nos shows do palco principal. E uma das novidades deste ano do São João de Serra Negra é o homenageado, este grande cantor que nos representa muito bem aqui, Santana, o cantador. Eu queria que o senhor começasse contando como foi que recebeu esse convite para ser, inclusive, o embaixador do São João de Serra Negra. Eu soube agora. Não estava sabendo, não. Avisaram, eles não prestam. Mentira, gente, será que eu estraguei a surpresa? Me avisaram agora, quando eu vim para cá falar com você. Eu nem sei, mas estou feliz, né, de poder, meu Deus, representar o Nordeste para mim é tudo, sabe? Onde houver a oportunidade da gente representar o Nordeste, essa cultura popular tão rica que só nós temos. É bom que se diga, nós somos diferentes e as pessoas vêm para cá para ver a nossa diferença. Então preserve, cuide bem da nossa cultura popular, porque tem um ditado bíblico que diz o seguinte: quem não sabe ter, até o que tem lhe será tirado. Vamos cuidar desse tesouro que é nosso, que nós somos diferentes no mundo. Nós somos diferentes. Nós temos uma coisa que ninguém tem, então vamos cuidar, com carinho, porque como dizia o Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez a tua rosa tão importante. De beleza, soberbo e estendal, nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Além dos shows, a programação também valoriza as tradições nordestinas, com apresentações culturais, quadrilhas juninas e grupos de bacamarteiros. A gente está muito feliz por hoje apresentar a organização da nossa programação, que para quem conhece São João de Serra Negra é um São João tradicional, então espere na grade muita tradição, muito forró pé de serra, o respeito às nossas raízes nordestinas, aquele baião, aquela sanfona, aquele triângulo, que garante que Serra Negra se consolide cada vez mais como o São João mais tradicional do país, viu? E a gente não está falando aqui em volume de gente, em quantidade de pessoas, porque nosso destino turístico é um destino de ecoturismo, de valorização à natureza, então a gente não tem uma capacidade de carga, de repente, competir com grandes polos de festivais culturais ou festivais juninos. Nosso São João, de fato, tem uma capacidade de carga mais limitada, mas quem vem para cá sabe o que vai encontrar. Muito frio, muita beleza natural, muito forró pé de serra. Hoje a gente está aqui no lançamento dessa programação com grandes artistas nacionais, como Santana, Jorge de Altinho. Tem grandes nomes também locais que investem na tradição do nosso forró. Então é um prazer enorme, né, estar como prefeito organizando, né, junto com a Secretaria de Turismo, muito dessa grade, mas também, sobretudo, apresentar essa vitrine do forró e do baião do Nordeste. A expectativa da organização é atrair cerca de 130 mil forrozeiros durante os festejos juninos, movimentando hotéis, restaurantes, comércio e o turismo da região. 35 milhões de reais devem ser injetados na economia local durante todo o período da festa. O resultado do São João ultrapassa ali 35 milhões de reais investidos na economia, né? A gente movimenta toda a cadeia produtiva, né? Desde o comércio, a hotelaria, a gastronomia. Então é um conjunto de comércios que reafirma e agora reaparece ainda mais forte nesse período junino que Serra Negra traz para todo mundo. E para receber tanta gente, o Polo Junino foi ampliado em cerca de 5 mil metros quadrados, garantindo mais espaço, conforto e segurança para moradores e visitantes.
Eu estou ansiosíssima, eu adoro o São João e daqui, mas ainda depois que eu conheci o São João de Serra Negra, eu não procurei o de São João em canto nenhum. Não tem Caruaru, não tem Campina Grande, não tem... Meu São João é aqui. O povo está animado demais e a terrinha aqui é uma delícia, né? Friozinho gostoso, não tem como não aproveitar a serra. Com um cenário de tirar o fôlego e uma programação que mistura tradição e novidades, Serra Negra está pronta para viver a magia do São João nas alturas. São João na Serra Negra, vem curtir com a gente, um frio gostoso, vem! E que coisa boa! E agora a gente vai para a redação porque Fábio Gomes tem os destaques do G1 Caruaru e região e também são destaques juninos para falar, por exemplo, a respeito do Polo Azulão aqui em Caruaru. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Exatamente, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. A gente preparou uma reportagem aqui no G1 falando exclusivamente da programação completa do Polo Azulão. O polo alternativo que fica localizado no centro de Caruaru, próximo à estação ferroviária. Ele é responsável por movimentar bastante aquela região do entorno da estação, né, com aqueles turistas que vêm para a cidade. A programação do Polo Azulão, como a gente sabe, ela é voltada para o público. E a gente tem essa reportagem porque na próxima quinta-feira, dia 28, começam os shows no Polo Azulão e dá início aí, né, o São João de Caruaru na área urbana da cidade. O palco ele fica localizado na Rua Armando da Fonte, em frente ao Grande Hotel. Ele vai receber grandes artistas como, por exemplo, a Eli Soares, o Davi Sasser, Fala Mansa, a Banda Nação Zumbi, Chico César e também o cantor Neif ao longo desse calendário junino. Além de shows, o espaço também vai contar com a transmissão dos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Essas partidas serão exibidas nos dias 13, 19 e 24 de junho, sempre no horário da noite, tanto no Polo Azulão, como também no pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga, antes das apresentações. A gente separou também aqui na tela a arte com a programação que vai se apresentar na próxima quinta-feira, dia 28, né, à noite, voltada para o público religioso. Tem a apresentação da dupla Édila e Levi, da Eli Soares e também do cantor Davi Sasser. Essa programação completa do São João de Caruaru pode ser conferida aqui na nossa página especial, o São João de Caruaru 2026, dentro do nosso portal G1 Caruaru e Região, amigo. É isso, Fábio Gomes. Muito obrigado, então, pelas primeiras informações. Daqui a pouquinho você está de volta. Tô sim, Almir. Até já. Até já. 12:01, 1 minuto, pessoal. Então, agora a gente vai falar sobre uma coletiva de imprensa prevista para hoje aqui em Caruaru sobre as normas gerais lá do pátio de eventos Luiz Gonzaga para o São João desse ano, hein? A Aline Mello chega com os detalhes para a gente ficar por dentro de tudo. Aline, boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a coletiva de imprensa aconteceu aqui no auditório do Porto Digital, que fica no pátio de eventos, com diversos representantes da Prefeitura de Caruaru, como, por exemplo, Vigilância Sanitária, teve Polícia Militar também, a própria Fundação de Cultura e, segundo a Polícia Militar, e também sobre representantes da Secretaria de Segurança Pública de Caruaru, deve chegar nessa sexta-feira mais de 400 policiais para reforçar o efetivo de segurança. Além disso, também teremos mais de 400 guardas municipais e mais de 300 câmeras de vídeo monitoramento para reforçar a segurança não só da festa, dos polos da festa, mas a expectativa é que fique em todo o município ao longo do mês de junho também. Com relação aos itens que estão proibidos, se destacam garrafas e copos de vidro, fogos de artifício, máscaras e cadeados, cooler, caixa térmica ou bolsa térmica também, vasilhame de plástico acima de 1 litro também não é permitido, cigarros eletrônicos, entre outros itens. Lembrando que também é proibida a entrada de crianças e adolescentes que estejam desacompanhados. A Vigilância Sanitária também esteve presente na coletiva de imprensa e reforçou que está sendo realizada uma fiscalização junto aos comerciantes para garantir a segurança sanitária e a qualidade das comidas que são comercializadas no perímetro do São João. Inclusive, há uma preocupação também para fiscalização especificamente de bebidas, isso devido à contaminação
de bebidas com metanol, né? Então a Vigilância Sanitária afirmou que vai estar realizando essa fiscalização de forma intensiva para que todas as bebidas sejam comercializadas dentro do padrão, e também existe esse apelo para que a própria população, se for trazer bebida de fora para dentro do pátio, que tenha essa preocupação também para comprar apenas em locais confiáveis, verificar o rótulo, entre outras medidas de segurança. A Autarquia de Mobilidade de Caruaru também esteve presente e destacou que serão cerca de 20 bloqueios ao redor do pátio. Esses bloqueios devem ser ativados a partir das 6 horas da noite, em dias de menos movimentação, e em dias mais movimentados, os bloqueios serão ativados a partir das 5 horas da tarde, Almir. Aline, muito obrigado pelas informações ao vivo e direto lá do pátio de eventos. A gente acompanhou enquanto a Aline estava falando a respeito dessas novas normas, né, para o pátio de eventos, também parte da montagem aí da estrutura. Muito obrigado, viu, Aline? Bom trabalho para você. Bom, Minha Comunidade Agora, pessoal. A gente segue com as cobranças aqui no AB1 e dessa vez a gente vai voltar ao bairro Frei Damião, em Lagedo, que fica aqui no Agreste também. Joel Almeida está ao vivo e vai falar sobre essa cobrança, que aliás é mais uma cobrança bem antiga aqui no nosso AB1. Não é isso, Joel? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Eu falo aqui ao vivo de Lagedo, Agreste do Estado, para falar mais uma vez sobre o bairro do Mutirão, também conhecido como bairro Frei Damião, aqui no município. Um bairro que parece ter sido esquecido, né? A gente veio para cá em 2021 para cobrar melhorias para esse bairro. A prefeitura fez até uma obra de saneamento, mas essa obra parou no meio do caminho, não foi concluída, foi abandonada. E a gente, claro, durante todo esse tempo cobra essas melhorias. A gente vai mostrar agora para vocês uma reportagem contando tudo isso. Vamos ver. 15ª vez. Esta é a 15ª vez que cobramos melhorias para o bairro Frei Damião, em Lagedo, no Agreste. As cobranças começaram em 2021. Em outubro de 2023, depois de muitas cobranças, registramos algumas melhorias. A comunidade passou a receber canos para levar saneamento às ruas, mas o projeto parou na metade. Uma coisa que chama a atenção aqui é o saneamento. Isso porque, de acordo com os moradores, as casas elas não têm fossas próprias. E aí o que é que acontece? A sujeira sai das casas e é direcionada para essa estrutura que, de acordo com os moradores, foi feita para receber o esgoto das casas da rua. Só que o que é que acontece? A estrutura ela está toda danificada. O que a gente percebe por aqui é muita sujeira, essa estrutura está quebrada, aqui não está havendo tratamento desse resíduo que sai da casa das pessoas, e aqui o mau cheiro é muito grande. A gente percebe por aqui que as crianças já estão até, parecem acostumadas a essa situação, mas o mau cheiro é muito grande e chama a atenção de forma negativa essa estrutura que foi feita para tratamento de saneamento aqui na comunidade. A última vez que estivemos aqui foi em fevereiro deste ano e vimos que muitos bueiros estavam abertos. Mostramos também que a prefeitura tinha feito um serviço recentemente na rua. Tá com uns 15 dias aí. Aí quebraram aí, furaram o buraco aí, quebraram esses canos aí todinho que tem aí subindo e arrancaram os canos e não entupiram. Entupiram sem ajeitar. Aí a água que vem do peixe aqui de Jorge passa todinho aqui na frente da nossa casa. Pronto, aí. E aí, nada de uma solução realmente definitiva, né? Mas não, o buraco tá aberto aí, tá com mais de 15 dias, aí ó, desse jeito aí, e pra cima tá todo entupido. Eles entupiram, cavaram, quebraram e entupiram o barro sem botar os canos, sem ajeitar os canos, tá tudo entupido aí. A prefeitura sempre disse que vai fazer alguma coisa por aqui, que vai fazer o saneamento, que vai fazer essa obra de esgotamento sanitário e também de pavimentação. Mas parece que é só promessa. É uma promessa. Aqui a TV Azabanga veio aqui 13 vezes e nada resolve. Quando começar água assim, vai entrar tudo. E fica isso assim, isso é só uma promessa. O que é que o senhor espera? Só uma promessa. Aqui nós vemos só uma promessa aqui. Quando chove é assim. Tá sem esperança, né? É. Tem esperança para nós aqui. Na ocasião, filmamos uma empresa de engenharia realizando serviços numa das ruas do bairro. Será que agora a comunidade vai enfim ter melhorias definitivas?
Pois é, depois de todo esse tempo, 5 anos se passaram, né? A gente continua essas cobranças, porque não é exagero, como a gente viu nas imagens, a população toda desse bairro sofre com os mesmos problemas. Em todas as ruas há esgotos estourados, buracos, lama, essa lama que se junta a essa água suja, né? A gente foi hoje de manhã para ver como é que estava a situação do bairro Frei Damião e você vai acompanhar agora as imagens que o cinegrafista Edivaldo Coelho fez. A gente mostrou que esse problema ele continua, né? Apesar de que a gente viu também equipes de engenharia da prefeitura lá no local trabalhando com manilhas sendo colocadas, né, o solo sendo perfurado para que esse esgoto ele seja feito. Mas ainda há esse longo processo pela frente, né, e a gente quer realmente saber da população se ela está satisfeita, como é que estão esses serviços. Inclusive a gente conversou com alguns moradores. Vamos ouvir. É desse jeito que está aí, ó, porque se eles tivessem feito bem feito, não estava o esgoto descendo na rua do povo assim, ó. A gente está vendo aqui 2 caixas que estão prontas, né? Uma de frente à tua casa e outra ali mais para frente. Mas aqui ainda tem esgoto. Tem esgoto, a mesma coisa, a mesma situação. Todas as ruas é desse mesmo jeito. Eles falam que vai calçar, só promessa. Todos os anos é só promessa e o prefeito não vem nem aqui. Dona Maria, a senhora mora aqui de frente a esse esgoto que está estourado, né? Há quanto tempo ele está assim? Acho que tem mais de um mês. Tem mais de mês. Eu não sei a data exata que tem, mas tem mais de um mês. Mas sempre ele estoura e volta? Não. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez, mas só que é no pedaço da rua inteira. E ninguém faz nada. Diz que está concluído, que o mutirão está concluído, que a gente não precisa de nada aqui. Mas sabe que a gente precisa? Aí só sabe quando vem pedir um voto? Não é assim. Portanto, a gente segue, né, cobrando nesse quadro as melhorias e é tudo isso que os moradores eles querem, condições básicas para sobreviver. A gente está aqui com o sinônimo, né, o símbolo do nosso quadro, o calendário do AB1, do Minha Comunidade, em frente à prefeitura aqui de Lajedo. Essa é a sede do Poder Executivo, né? E aí a gente quer saber se realmente, enfim, essa novela chega ao fim. Por isso a gente convidou a secretária de governo, chegue cá, por favor, a Erli Macena, que está aqui conosco. Erli, boa tarde para você. A gente queria saber, primeiro, por que demorou todo esse tempo para que essas obras elas começassem novamente. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Joel, a obra, de fato, ela foi retomada no início desse ano. Por quê? Porque a primeira colocada no processo licitatório, ela teve um abandono de obra. Então, teve todo o trâmite legal que foi necessário. Dentro da legalidade, a gente tem que atender à lei de licitações, né? E aí, o novo contrato que iniciou agora 15 de dezembro de 2025 com ordem de serviço e foi retomada a obra, inclusive a empresa está em execução, está fazendo a parte do descarte do dejeto para depois retomar, porque como paralisou por muito tempo, vai ter que ser colocado novas tubulações, vai ter que fazer a desobstrução das caixas de visitas e tudo isso vai ser feito, mas primeiro tem que terminar a primeira parte, que é a parte de baixo. Era inclusive isso que eu ia lhe perguntar. Os moradores lá reclamam que esse serviço que já foi feito, que vai reforçar que ainda não foi concluído, ele está dando problema. Então é por causa disso. Está dando problema porque essas caixas elas estão abertas. Essas caixas elas tinham as tampas, porém com o tempo danificou, né? E vai ter que ser feita uma desobstrução, inclusive a canalização ela já está lá. O problema é que tem alguns moradores também que vão ter que fazer a ligação direta, que vai ser conversado com a equipe de engenharia para visitar, para a gente colocar uma tubulação nova. Mas isso aí já está tudo dentro do cronograma que estamos providenciando. E aí tem morador que não está querendo fazer essa ligação, é isso? Não, eu acho que devido ao tempo, né, que passou esse tempo todo, a equipe de engenharia vai passar por lá para falar, porque teve alguns que ficaram de fato de fora porque não foram encontrados em residência, mas todos vão ser abrangidos. A gente pode falar de qual o prazo para que esse saneamento ele seja concluído? A previsão já é para outubro deste ano. Então, outubro, se a gente voltar aqui, a gente já vai ver o bairro todo saneado. A previsão é esta, Joel. E muitas coisas ainda virão para o bairro, porque é o compromisso da gestão trabalhar lá no mutirão.
A população não está esquecida, a equipe de engenharia tem acompanhado, como eu tenho falado, só que tem todo o trâmite legal. A gente não pode executar as coisas sem passar por todo o trâmite legal, tudo direitinho. Só para a gente finalizar, depois do saneamento, a espera dos moradores é que o calçamento seja realizado. Também está dentro desse cronograma e quando é que isso deve ser feito? Não, esse cronograma é para a conclusão da obra de saneamento, né, que está prevista para outubro deste ano. Agora o prefeito tem projetos para o futuro de calçamento para lá, para o mutirão. Vamos lá, então a gente está aqui, quero já agradecer a sua presença, é importante, né, porque a senhora não está dando só uma resposta ao nosso calendário, mas à população, principalmente desse bairro. Eu vou pedir para a senhora segurar aqui o nosso calendário, o calendário do Minha Comunidade, para dizer que em setembro a gente volta. A gente sabe que a senhora deu prazo, a prefeitura então se comprometeu que em outubro essas obras devem ser finalizadas. Então a gente decidiu que a gente volta, depois do feriado, dia 8 de setembro, terça-feira, como habitual. A gente vai voltar aqui para verificar como é que está o andamento dessas obras, entendendo que elas não devem ser finalizadas até lá, pelo menos um mês até, né? Mas é isso, a gente fica feliz então porque a gente está tendo esse prazo para dar para a população do bairro Mutirão, para a população aqui de Lajedo e também para dizer que o nosso calendário está funcionando. Muito obrigado, viu? É isso, Almir. Então a gente vai ficar acompanhando toda essa obra e verificando, né, junto com a prefeitura, junto com os moradores, se realmente esse serviço está sendo feito. Almir. Joel, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto de Lajedo, aqui no Minha Comunidade. A gente agradece a presença da secretária também e a gente vai seguir, não é, pessoal? Bom trabalho, hein, Joel? É isso, a gente vai seguir com esse compromisso também e até o fim. Afinal, quando a gente fala sobre saneamento básico, a gente fala sobre saúde pública. Quando a gente fala sobre infraestrutura urbana, a gente está falando sobre o bem-estar da população. A gente está falando sobre a qualidade de vida das pessoas, das famílias. E tudo isso deve fazer parte do compromisso do poder público sempre. Então está aí na tela, você está percebendo aí no canto mais alto, né? À direita, no dia 8 de setembro, a gente vai retomar esse assunto aqui no Minha Comunidade. Então tem momento WhatsApp agora, tem reclamação chegando das rendeiras aqui em Caruaru. A Catiane Soares mandou um vídeo pra gente mostrando a situação da rua em que ela mora. Vamos ver? É o seguinte, eu tô com esse problema já faz 3 anos, certo? Já comuniquei, já mandei para Estragão de prefeito, já procurei secretário, já fui na Secretaria de Infraestrutura, já fiz de tudo e não tive nenhum retorno. Olha aí, a Catiane, tá vendo só? 3 anos com esse problema aí, 3 anos, pessoal, é muito tempo, hein? Então, sobre essa situação, Catiane, a gente entrou em contato com a Compesa. Eles disseram que uma equipe foi enviada à rua Misael Alves Florencio na manhã de hoje para executar o conserto aí, fazer o serviço de conserto nessa rua. É uma notícia importante, positiva, e a gente vai ficar aguardando então esse conserto. Quando esse conserto acontecer, Catiane, por favor, grava um vídeo e manda para a gente mostrar. E se não acontecer, claro, manda um novo vídeo para a gente cobrar de novo. Mas a gente está torcendo pela solução desse problema também aí nas rendeiras. E a gente reforça, você também pode e deve participar do Momento WhatsApp, grava um vídeo com o problema do seu bairro e manda pra gente pelo 991988212. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que é celebrado hoje e em alusão à data, uma ação está sendo realizada em Garanhuns. A gente vai trazer todas as informações no seu AB1. Meio-dia, 17 minutos, a gente volta já. Então, o seu AB1 está de volta, meio-dia, 19 minutos. A gente vai aproveitar para dar uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui em Caruaru. A gente tem essas imagens ao vivo da rua Armando da Fonte. Do lado direito tem esse pedacinho aí da ASIC, né? A fachada da ASIC, uma associação centenária aqui de Caruaru. Do lado esquerdo, você percebe ali arranjos, né? Enfeites juninos. Ali fica o Polo Azulão também, que a gente falou agora há pouco. Os shows já começam na quinta-feira por lá e no centro da tela a movimentação, ônibus, carros, motos na rua Armando da Fonte, nesse ângulo da cidade, nessa artéria que faz conexão aí com o bairro de Vinópolis, Centenário, com o próprio Maurício de Nassau, enfim, é esse o retrato de momento ali no centro da cidade.
E olha, pessoal, a Neoenergia está com uma campanha de negociação que oferece condições especiais para os clientes que estão com as contas em atraso aqui em Pernambuco. Então, Gessé Ascioli está com a gente ao vivo e vai trazer essas informações agora. Né, Gessé? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo e para as pessoas que têm aí algum débito, né, com mais de um ano aí junto à Neoenergia. Importante a gente trazer essas informações porque tem desconto aí para renegociação. Eu estou aqui com o supervisor operacional Rafael Quintiliano. Rafael, conta para a gente como é que funciona para as pessoas conseguirem fazer essa renegociação. Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde, Almir, a todos que nos assistem. Pois é, essa é uma grande oportunidade dos clientes que estão com algum débito com a Neoenergia há mais de um ano negociar suas faturas. Essa campanha começou semana passada, vai até o dia 31 e tem umas condições muito especiais, que podem chegar inclusive a 90% do desconto, né? E esse valor pode ser parcelado em até 21 vezes no cartão de crédito. A gente observa que mesmo tendo essa renegociação, tendo essas possibilidades, existe aí critérios para que as pessoas possam fazer essa negociação. Isso, o primeiro critério realmente é que está com débito há mais de um ano, são clientes do grupo B, residenciais, pode ser comércios, enfim, entrar no nosso site através do neope.negocioonline.com.br, que é o nosso portal de negociação. É super simples e seguro e lá o cliente vai colocar suas informações e ver qual o melhor formato de negociação que vai ser suficiente para ele. A gente observa que a Neoenergia também tem um aplicativo, então é possível fazer pelo aplicativo ou só pelo site? Pelo site, né? Que é o neope.negocioonline.com.br ou através também das nossas lojas de atendimento. Mas nós informamos através do site, que é mais prático e seguro, pode ser pelo computador, pelo celular, é rápido de ser feito. Você fala sobre as lojas físicas, né? O pessoal muitas vezes não tem um acesso ali direto a mexer no site, saber como é que funciona. Pode então ir até uma loja sem agendamento prévio para poder realizar essa negociação. Isso não necessita de agendamento, pode seguir na loja também, que também vai ser oferecido também essas condições e negociar essas suas faturas aí que tem há mais de um ano de débito. Agora, reforçando também, existe algum limite ali de valor? Por exemplo, tem um valor X para isso? Um limite mínimo ou máximo que eu possa fazer essa negociação? Não tem limites. O primeiro critério realmente é esse, né? Com débitos há mais de um ano e reforçando. Né? Pode chegar até 90% de desconto e passa lá em 21 vezes, que é uma grande campanha de negociação. Então, só reforçando, vai até o final desse mês e aí a gente tem a possibilidade dessa renegociação acontecer. Então, aproveitar antes, né? Aproveitar. Na verdade, vai até 31 de julho. De julho. Mais 2 meses. Mas é importante fazer logo, porque aí, afinal de contas, já fica com sua situação regularizada e evita também algum transtorno. Pois é. Rafael, muito obrigado pela participação conosco. 31 de julho, então são 2 meses aí, um pouco mais de 2 meses para a renegociação das dívidas. Aproveitar aí, ver os critérios, vai até uma loja, faz no site, enfim, é aproveitar a oportunidade para garantir esse desconto e ficar em dia, até porque a gente quer sempre estar ali organizado com as nossas contas, né não, Almir? Exatamente, é bom demais quando a gente está com esse orçamento organizado, tudo direitinho, tudo no azul, não é isso, Gessé? Valeu, obrigado pelas informações. E está na hora de voltar para a redação, porque estão chegando outros destaques do nosso portal nessa terça-feira. A gente vai falar sobre vacinação noturna, hein? Aqui em Caruaru, para quem não consegue ir ao posto de saúde nesse corre-corre aí durante o dia. Não é isso, Fábio Gomes? É isso mesmo, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1. A Prefeitura de Caruaru, através da Secretaria Municipal de Saúde, começa hoje a vacinação contra a influenza para aqueles grupos prioritários. Essa vacinação vai acontecer na Via Parque, aqui em Caruaru, mais especificamente em frente ao INSS. Aquele pessoal que tem interesse nessa vacinação e que se enquadra nesses critérios e quer se vacinar contra a influenza pode ir até o local a partir das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite, na área central da Via Parque. Esse imunizante vai estar sendo oferecido e o objetivo dessa ação é justamente facilitar o acesso de quem não pode se vacinar em horário comercial, seja por conta do trabalho, seja por algum tipo de compromisso, né, que não permite que o interessado possa se dirigir a algum local para estar realizando a vacinação. A gente relembra também que a vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a gripe e também vai contribuir para a redução de casos graves, internações e complicações causadas pelo vírus, principalmente entre os grupos mais vulneráveis. Para aqueles que têm interesse em se vacinar e que se enquadram no critério, é preciso apresentar o cartão do SUS ou o CPF e também
também o cartão de vacinação. E aí dentro desse grupo prioritário podem se vacinar as crianças a partir dos 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, trabalhadores da saúde, professores e demais pessoas que fazem parte desse grupo. Na nossa reportagem do G1, a gente tem lá todos os detalhes e também os requisitos, né, dessas pessoas que fazem parte do grupo prioritário para estar recebendo o imunizante. Almir. Muito bem, Fábio, muito bem, importante demais, hein? Vacinação, imunização sempre para a gente cuidar da saúde, inclusive com essa oportunidade de passar por esse procedimento durante a noite aqui em Caruaru. E estou vendo que tem essas informações sobre alerta de chuvas para vários municípios do interior pernambucano, Fábio. Tem sim, Almir, 12 municípios do interior de Pernambuco, eles são das regiões Agreste e Zona da Mata Sul, eles receberam um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta amarelo, que é de acumulado de chuvas, considerado inclusive esse alerta como um grau de severidade, como perigo potencial. Essas cidades estão localizadas nas zonas da Agreste e Zona da Mata Sul. De acordo com o Instituto, esse alerta foi publicado à meia-noite de hoje e tem duração até às 11 horas e 59 minutos de hoje. Na tela a gente acompanha esses municípios que foram alertados, entre eles aparecem Água Preta, Barra de Guabiraba, Bonito, Catende, Cortês, Gravatá, Maraial, Palmares, Passiras, Airé, Vicência e também Chechel. De acordo com o alerta, a chuva pode ficar entre 20 a 30 milímetros por hora ou chegar até os 50 milímetros por dia e em alguns locais existe aquele baixo risco de alagamento e também de deslizamento. Mais detalhes sobre esse assunto e também orientações repassadas pela Defesa Civil podem ser conferidos aqui no nosso portal, Almir. Tá certo, Fábio. Muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você aí também. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente e até amanhã. Tá joia. Valeu, Fábio. Então a gente aproveita agora para ir até o Agreste Meridional para dar uma olhadinha para ver como é que tá o tempo em Garanhuns. Olha aí, ó, tempo fechadinho, hein? Lá na Cidade das Flores, muitas nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas ao longo da tarde e da noite também. A temperatura por lá está marcando 24 graus nesse momento e a mínima deve ficar em torno dos 18 graus, pessoal. E olha, a partir de amanhã, os municípios de Paranatama e Iati, que ficam lá no Agreste Meridional, vão receber uma grande ação de cidadania com vários serviços de graça. Então, o Leonardo Costa está ao vivo com a gente e tem as informações agora. Vamos saber quais são esses serviços. Não é isso, Léo? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. A gente chega com serviços, amanhã tem Paranatama, sexta-feira, Iati, municípios do Agreste Meridional, justamente para descentralizar esses serviços principalmente de cidadania. Eu estou aqui com o João Otávio Barros, que é o secretário executivo de Coordenação e Gestão aí da Secretaria de Cidadania aqui de Pernambuco. Conte para a gente quais são esses serviços que chegam aí a esses dois municípios. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Mais uma vez o governo de Pernambuco aporta aqui no Agreste Meridional. Tivemos no começo do mês com o Juntos pelo Social na cidade de Garanhuns e agora com o Juntos pela Cidadania nas cidades de Paranatama, amanhã e Iati na sexta-feira. Então, Juntos pela Cidadania é um programa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência que traz uma gama de outras secretarias do governo do estado de Pernambuco com todos os serviços. Então, a gente vai ter 100% de forma gratuita. Emissão da nova carteira de identidade, emissão das segundas vias pelo balcão de direito, de certidão de nascimento, de casamento, de óbito. Vamos ter atendimento do PROCON, vamos ter emissão da carteirinha do CIPTEA, do PE Livre Acesso. Teremos outros gamas de serviços que as prefeituras parceiras vão ofertar também para os munícipes. Vamos ter o pessoal do DETRAN, da Compes, enfim, são uma gama de serviços para atender toda a população dessas duas cidades. E como é que a população faz para ter acesso? Veja, é só chegar nos locais, começa das 8 horas e vai até o meio-dia. Lembrando que não é só para o povo da cidade, o pessoal da zona rural, dos distritos, também tem direitos. Todos os serviços são de forma gratuita. Cheguem cedo, tem alguns serviços que são disponibilizados algumas senhas, então é importante que a população chegue cedo. Vá lá e vamos poder atender todo mundo da melhor forma, para o cidadão ter direito, ter acesso a esse serviço que ele tanto pleiteia. Qual a importância de uma ação como essa? Veja, é uma visão do governo do estado de Pernambuco, com a diretriz da nossa governadora Raquel Lira, de trazer os serviços para os munícipes também do interior. Então, por exemplo, a certidão de nascimento, segunda via, ela custa em média R$70, R$80, ela é feita de uma forma gratuita pelo balcão de direito da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Então, muitas vezes o cidadão não tem acesso a esse documento, está precisando para
resolver um outro problema em algum outro órgão e não consegue resolver porque não tem essa certidão em mãos. Então lá ela consegue sair com a sua com encaminhamento para pegar a segunda via da sua certidão. Então a gente dá dignidade às pessoas, fazer com que essas pessoas realmente tenham acesso a todos os serviços que elas têm direito. E para a gente finalizar, qual documento precisa levar para ter acesso a outros serviços? Veja, leva um documento com foto. Se você precisar tirar a segunda via da sua certidão, de alguma certidão, leva a sua certidão do jeito que ela está, mesmo ela estando num estado não tão ideal. Se você for tirar a sua carteira de identidade, leva a certidão de casamento ou de nascimento em bom estado, vai lá e você vai conseguir tirar essa documentação. Mas, em tese, em base, é só levar a sua documentação de fato e lá você vai receber todos os encaminhamentos e ter direito a acesso a esses serviços. Secretário, muito obrigado pelas informações. Ao meu, só vou reforçar onde esses serviços serão oferecidos. Em Paranatama, amanhã, a ação acontece no Colégio Municipal Dom Vital, que fica na rua Roldão Guimarães, sem número. E em Iati, na sexta-feira, os atendimentos mudam para a Escola de Referência em Ensino Médio Francisco Pereira da Costa, localizada na Avenida 7 de Setembro, bem no centro da cidade, Almir. Começando 8 da manhã, vai até o meio-dia, muita ação, principalmente de cidadania. Volto contigo no estúdio, Almir. Isso, Léo, para todo mundo aproveitar direitinho, não é não? Muito obrigado pelas informações, muito obrigado pelo nosso entrevistado também que compareceu ao vivo. Valeu, Léo! Mais um intervalo chegando. Na volta a gente vai ter o AB Esporte. Aí a gente vai ver como foi o empate do Maguari com o Laguna, hein? A gente vai ver direitinho como foi essa partida. A equipe de Bonito jogou fora de casa pela Série D do Campeonato Brasileiro e a gente vai trazer todos os detalhes já já. O seu AB1 volta em instantes, meio-dia, 32 minutos. Então, estamos de volta com o seu AB1, hein? Meio-dia, 34 minutos e a gente vai ver um pouquinho mais do trânsito nessa terça-feira. Imagens aí da câmera que fica na Avenida Rio Branco. Você está vendo aí, ó, nesse ângulo da cidade, olhando para Armando da Fonte, né? De uma outra perspectiva. Aí os veículos que cruzam o centro da sua tela, no sentido ali estação ferroviária. A gente vê uma movimentação intensa nesse momento, não é? Meio-dia, 34 minutos. E esse é um retrato vivo aí do centro da cidade. Agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo também, para saber como é que estará o clima nas cidades aqui da região, a exemplo de Bezerros, hein? Isso mesmo, ó, mínima de 20, máxima de 26 graus por lá. Indo para a zona da mata tem Joaquim Nabuco, com mínima de 21 e máxima de 27 graus. E se a gente parte para o sertão, tem Floresta, ó, mínima de 20 e máxima de 29 graus. E hoje, pessoal, é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E lá em Garanhuns tem uma ação junto à população sobre esse assunto. Então, o Leonardo Costa está voltando e vai trazer esses detalhes agora. Não é isso, Léo? Isso mesmo, Almir. A ação começou bem cedinho, tem muita gente por aqui, são cerca de 400 pessoas sendo atendidas, né? O atendimento vai até o fim dessa tarde, mas eu estou aqui também com o doutor João Otávio, que vai falar para a gente não só dessa ação, mas o que é essa doença, por que se prevenir. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao AB1. Contem para a gente um pouquinho o que é o glaucoma. Boa tarde, Leonardo, boa tarde, Almir, boa tarde a todos e a todas que nos assistem. O glaucoma, né, é uma doença que afeta o nervo óptico. É uma doença irreversível, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, é uma doença que, quanto mais cedo for dado o diagnóstico, mais precoce, melhor é o tratamento, melhor o resultado, tá? Então, hoje nós estamos fazendo uma campanha com 400 pessoas aqui, orientando a elas como é feito o diagnóstico, como é a manifestação clínica da doença, como é feito o tratamento. Também estamos orientando a todas as pessoas aqui que como é que elas conseguem uma consulta aqui com a gente. Nós estamos focados aqui na região do Agreste, do Sertão. Então, todas as pessoas aqui vão na sua secretaria do seu município, na regulação, peçam encaminhamento e venham para cá para fazer o acompanhamento. Todos que têm história familiar têm prioridade, têm que ter cuidado. Então, é uma doença de extremo cuidado. Doutor, a gente vê um público bem diverso, né? Tem a idade específica, por exemplo? Glaucoma, qualquer faixa etária pode ser acometida. Então, desde criança a idoso. A faixa etária mais comum são pessoas acima dos 40 anos, pessoas que têm história familiar, então são 6 vezes mais comum em pessoas que têm história de família, mas qualquer pessoa pode ter glaucoma, crianças, adolescentes, inclusive nessa faixa etária, às vezes tende a ser até agressivo. Então a gente pede que todos marquem uma consulta com o oftalmologista
para que a gente consiga fazer o rastreio e a investigação. Importância do diagnóstico precoce. Com certeza, é acima de tudo isso. O glaucoma é uma doença que não tem cura, ela tem controle, tá? Então, se a gente descobrir cedo, a gente consegue controlar e a pessoa vive normal sem afetar a visão. Se a pessoa demora a procurar o oftalmologista, passa anos sem vir, infelizmente, quando vier pode ser reversível. E ações como essas, qual a importância, né? Essa importância aqui, ela tem um cunho não só educativo, que é o que nós estamos fazendo hoje, como também um cunho social. Muitas pessoas não têm condição de usar esses colírios, alguns são de custo mais elevado, e o governo ele faz a distribuição. Então, aqui nós examinamos os pacientes, vemos como está a escavação do nervo, vemos como está a pressão e conseguimos também fazer a orientação para eles. E é um acompanhamento simples, rápido, dói? Não, é muito simples, é bem tranquilo. A gente observa aqui a escavação, mede a pressão intraocular junto aqui no aparelho. Alguns pacientes a gente solicita exames complementares, como a campimetria, a retinografia, a tomografia do nervo, para que a gente tenha mais detalhes. Casos mais graves, mais avançados, podem precisar de cirurgia, que também nós ofertamos aqui tudo pelo SUS. Então, se as pessoas precisarem de cirurgia, nós fazemos tudo aqui pelo SUS. Doutor, muito obrigado pelas informações. Como o doutor falou, atende aqui pelo SUS, basta procurar a Secretaria de Saúde do seu município aí para conseguir esse encaminhamento. Fica aqui em Garanhuns, mas atende os municípios aqui do Agreste Meridional, Almir. Importante demais, né? Muito importante esse tipo de ação. Léo, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado ao doutor que conversou com a gente ao vivo também. Valeu! Vamos seguindo agora para o AB Esporte, turma. O Maguari entrou em campo ontem pela Série D do Brasileirão e Herbert Ramos está ao vivo com a gente para contar como se desenvolveu essa partida. Boa tarde para você, Herbert. Boa tarde, Almir. Boa tarde a quem nos assiste, a quem está ligadinho no AB1. O Azulão de Bonito jogou ontem fora de casa e conseguiu escapar da derrota no finalzinho da partida. Vamos conferir os principais lances do jogo? Logo aos 3 minutos, Everton Luz entrou na área, finalizou rasteiro, abriu o placar para o Laguna, o time vegano do Rio Grande do Norte, que ainda está em busca da primeira vitória na história do clube na 4ª divisão. A reação do Maguari só veio no fim da partida. Nos acréscimos, Eduardo Ribeiro cruzou, o zagueiro do Laguna desviou contra, bola bate no travessão e no rebote o Canu aproveitou e deixou tudo igual. Fim de jogo, Laguna 1, Maguari também 1, duelo válido pela Série D. E esse resultado promoveu uma mudança importante na tabela do grupo A8 da competição. Então, simbora conferir a classificação atualizada dessa chave que tem os times da nossa região. Em primeiro lugar, segue o ABC com 17 pontos. Na segunda colocação, o América com 15, que é o próximo adversário do Central. Em terceiro lugar, o Souza com 10. E na 4ª posição aparece o Maguari. O Maguari toma a vaga do Central momentaneamente na 4ª posição com 10 pontos pelo critério do saldo de gols. O Central aparece em 5º com os mesmos 10 pontos e o Laguna, que é o 6º colocado, tem apenas 2, não tem mais chance de se classificar. Laguna que será um dos adversários também do Central. A gente vai ficar de olho em toda essa disputa pela classificação para as próximas fases da Série D, Almir. As emoções continuam nessa competição. E vamos seguindo para falar sobre um orgulho feminino aqui de Caruaru, que fez bonito demais em uma competição internacional, seu Herbert. Exatamente, Almir. Esse orgulho que a gente fica muito feliz em noticiar é a Lívia Nayane, uma jovem caruaruense de 16 anos que voltou com medalha do Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Nós já tínhamos noticiado aqui no AB Esporte a participação da Lívia nessa competição. Ela representou não só Caruaru, mas o Brasil em 2 categorias diferentes. E o resultado positivo veio. A Lívia conseguiu medalha de prata nas categorias com kimono e sem kimono. O resultado garantiu Caruaru em destaque também no esporte internacional. Fica aqui o nosso parabéns à Lívia. A gente vai ficar na torcida pelos próximos passos dela e de outros esportistas aqui da região. Outros destaques como esse, a turma confere lá no nosso portal de notícias esportivas, o GE Caruaru e região. Então você que está ligadinho aí no AB1, acessa também o nosso portal de notícias esportivas. Vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã.
Sensacional, Herbert. Valeu, até amanhã. Intervalo chegando, turma. Na volta tem o Me Conte Sua História para a gente conhecer a trajetória dela, Dona Severina Josefa da Conceição. Ela chegou aos 100 anos aqui em Caruaru. E a gente volta já. 12h, 42 minutos agora. A B1 de volta, 12h, 44 minutos. Tem mais trânsito para a gente ver aqui no Agreste de Pernambuco. Olha aí, ó, Santa Cruz do Capibaribe na sua tela. Esse pedacinho de Santa Cruz, esse trecho local aí da PE 160. A movimentação é intensa de forma permanente, praticamente, não é? Em virtude da importância da rodovia e da importância do município de Santa Cruz do Capibaribe para o polo de confecções do Agreste. Imagens ao vivo para você. Então agora vamos ao fato ou fake. É o seguinte, estão circulando pela internet mensagens dizendo que a infecção de hantavírus é um dos efeitos colaterais de uma vacina. Será mesmo? Então a nossa equipe foi checar essa história. Esse é um dos assuntos do fato ou fake de hoje. Vamos ver. Estão circulando publicações que afirmam que a Pfizer teria identificado a contaminação por hantavírus como um efeito colateral da vacina contra a Covid. Isso é fake. A gente procurou a Pfizer, que informou que a infecção por hantavírus não aparece listada como reação adversa na bula da vacina. A empresa destacou ainda que o documento está disponível para consulta tanto no site da Pfizer quanto no portal da Anvisa. Essas publicações falsas começaram a circular depois que um surto de hantavírus matou 3 pessoas em um cruzeiro. A doença é transmitida pelo contato com a urina, saliva ou fezes de roedores infectados. Eu falo agora de um vídeo impressionante que mostra uma cachoeira com águas em tons de laranja e vermelho, como se fosse uma queda de lava. Mas essas imagens são falsas, o conteúdo foi criado digitalmente. O jornal o Globo submeteu essas imagens a ferramentas que identificam o uso de inteligência artificial e identificaram a tecnologia. E um fenômeno parecido existe de verdade. Em uma cachoeira na Califórnia, nos Estados Unidos, o reflexo da luz do sol pode deixar a água alaranjada. É um efeito que atrai milhares de turistas todos os anos. Mas o visual real é diferente das imagens manipuladas que eu mostrei. Você já sabe, para saber tudo que é fato ou fake, g1.com.br/fato ou fake. Bom, e agora tem o Me Conte Sua História. Então, vamos conhecer um pouquinho da trajetória de Severina Josefa da Conceição, mais conhecida como Dona Bill. Ela chegou aos 100 anos de idade, isso mesmo, um século de vida. Ao longo desse tempo, ela deu origem a uma grande família. Vamos ver juntos. Estamos chegando a um distrito de Caruaru. Em um tempo distante, segundo informações dos mais antigos, havia aqui uma bela cachoeira. As décadas se passaram e ela secou. Por isso o nome de hoje, Cachoeira Seca. Mas não seca de histórias. E viemos aqui, à casa humilde deste recanto de Caruaru, conhecer ela, a neta de José Clemente de Souza, um dos fundadores de Cachoeira Seca. Mulher de vivência. Mulher que sabe bem a dificuldade de uma época, as décadas de 30 e 40. Ia ver água na cabeça em laje. Ali riacho doce, no molho d'água. Os homens trabalhavam mais no sul. Mas era no sul, aqui era muito seco. Aí, era muito difícil ver água em laje na cabeça. Ela é Severina Josefa da Conceição. E, pasmem, 100 anos de idade. Essa é carinhosamente conhecida como Dona Bill, forjada numa experiência de vida dura. Feijão, um xerém de milho. Era mais feijão, xerém de milho. Aí vocês moíam o milho para fazer xerém? Moíam o milho? Ainda tem a pedra desse ali. Era no moinho. Relava o milho seco e fazia o xerém. Tinha o cuscuzinho também?
cuscuz dava, mas não era bom não. Que era grosso, a massa era grosso, o povo não gostava bem não, mas fazia. Já no fim da vida, bem dizer, comprando uma vaca para dar leite aos moleques. Mas o povo tinha dinheiro para comprar nada não. Dizer que os homens iam para o sul só trabalhar no sul. Eu mesmo fui para o sul. E quando Dona Bill diz que foi para o sul, entenda-se Zona da Mata Sul de Pernambuco, município de Ribeirão. A limpar a cana, trabalho, tirar a conta, eles mediam a conta, a pessoa tirava aquela conta para ganhar aquele total. Trabalhando na enxada, para lucrar. Aí deposava de milho, o feijão, para comer enquanto chegava o outro inverno. Meu marido vendia umas besteirinhas, coisa em casa. E a safra do algodão, o algodão sempre dava um trocado. Aí comprava já aqueles mantimentos e botava nos depósitos para comer aquele produto que guardava. Até que Dona Bill é interrompida. É difícil. Essa mãe. Deus te abençoe. Chegando mais alguém da família. Pois, surpreenda-se, com 1 século de vida, tendo se casado em 1940 com Santino Severo da Silva, Dona Bill teve 12 filhos, 52 netos, 81 bisnetos, 41 tataranetos e 1 tetraneto. A vista não facilita para Dona Bill, mas ela tenta identificar os filhos e os netos presentes. Severina, aquela. É aquela? É essa. Essa aqui, Severina. Bila, Severina. E a outra. Mané. E por falar neles, o que tem a dizer? É uma mãe especial que cuidou de tudo de pequenininho. Até hoje ela ainda cuida. Ainda hoje ela cuida. Ela teve que pedir até para eu vir, para ela cuidar de mim. Ela já tem falado para as meninas, quando vocês saírem, que não forem demorar, traga a Severina para aqui que eu cuido dela. Meu Deus, né? Ela ainda passa carão se deixar? Passa, em mim ela não deve passar um carão, não. Mas fazer qualquer coisinha que saia da linha, ela passa assim. É. Isso é muito bonito, esse zelo que ela tem continuamente. É muito lindo, né? É uma prova de amor, né? Muito lindo. Eu amo a minha mãe. E eu sei que ela me ama. A minha avó é um exemplo de fé, né? É uma mulher guerreira. Guerreira, e pra gente ela é símbolo de fé, porque ela é muito temente a Deus. E se a gente tem uma família cristã, é porque ela nos ensinou a amar a Deus, a conhecer a Cristo, né? Através do amor, como ela disse. Chegar a 100 anos, a gente sabe que é um privilégio dado por Deus. E a gente se sente feliz e participa desses 100 anos, né? Porque a gente sabe que é casos raros na vida. E pra gente a vitalidade de vó é fundamental. É um exemplo a ser seguido. Eu tenho uma amiga verdadeira. Isso basta. Reunir uma família tão gigantesca como ela tem e sair gente de vários lugares do país, às vezes com dificuldade, e se reunir nesse dia, tá todos reunidos ao lado dela, apoiando ela. E fazer que nem o Cristiano Ronaldo, eu estou aqui junto com ela. Estamos aqui, né, para representar um pedacinho dessa família que é tão grande. 100 anos da minha bisavó, dessa grande matriarca, que traz histórias, que traz força, potência. Que orgulho fazer parte dessa família, de carregar em mim parte do que ela é, do que ela foi e do que ela sempre será. Vó, parabéns, que esses 100 anos te abra portas de amor
muita gente do bem por perto da senhora, porque a senhora merece, sua história é bonita e merece ser vista não só pela nossa família, mas por todo mundo que puder ter acesso. Te amo muito, Teresa! Diante dessa rica história e do valor de uma caminhada, o momento propício se aproximava para celebrar a vida de uma guerreira. Era o centenário de Dona Severina em evidência. Os detalhes da festa começaram a ser definidos no início deste ano, para abraçar também familiares de São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro. E não deu outra. Foi um momento mais que especial para Vó Bill e todos em sua volta. Senti uma alegria muito grande, né? Um prazer de ver meus filhos todinho aqui, meus netos, meus vizinhos. Foi festa grande, festa grande. Festa grande. Como é poder olhar a realidade em volta com tantas mudanças ao longo de um século? Ela deixa lição de valentia. É difícil, mas cheguei, né? Passando privação, tudo sofrendo, trabalhando na enxada. Aí venci, aí criei o moleque. Moleque. E o que isso significa? Isso é uma bênção de Jesus, que a pessoa vence esse tempo para chegar a essa idade, né? Aí a pessoa, primeiramente Deus, que me deu essa fortuna de chegar a essa idade. É um presente. É, né? Esse momento aqui de tomar um arzinho, fora de casa, junto com a família, é ao mesmo tempo uma oportunidade para mostrar para quem passa que este é um diamante. Diamante que é a combinação de longevidade, união e alegria. Que demais, hein, pessoal? Que demais. Dona Bill, receba o nosso beijo. Parabéns, parabéns por tudo, pela caminhada, por tantas histórias para contar, pela família constituída. Enfim, 100 anos não são 100 dias ou 100 meses, não é? E como é bom a gente ver também esse apego da família, como é bom ver a gratidão de quem chegou depois. Porque se a gente não respeita quem veio antes, a gente não tem respeito por nada no fim das contas. Muito obrigado, Dona Bill. Obrigado pelo Me Conte Sua História de hoje. Que demais! E não esquece, daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Aí a gente vai conversar com o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Diogo Alexandre. O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira, desejando uma ótima tarde, hein? A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá!